Podeis assentar em nome do Senhor Jesus, igreja. No livro de 2 Reis, capítulo 20, sobre esta palavra estaremos orando por todos em nome do Senhor. Há uma pessoa aqui inserida no texto que por pouco tempo ele achou que tudo estava perdido na vida dele. Que seria o fim, ponto final da sua história, da sua vida. Mas ele tomou uma atitude que é a mesma que nós estamos tomando aqui hoje e tomaremos ainda hoje, de orar. Estou falando de Ezequias. Ele não tinha filho até então. Ele só tinha filhas. E é sabido de vós outros que filha, mulher na época não assumia trono. E ele não tinha filho, só tinha filha. Portanto, tudo o que Deus faz, às vezes nós nos queixamos de algumas pelejas, de algumas lutas, de algumas guerras, de algumas perdas e até de notícias ruins. Mas aquele que está no controle, inserido no controle de Deus, aquele cujo a vida está no controle de Deus, pode acontecer o que for, tudo vai colaborar para o bem daqueles que amam a Deus. Entenda uma coisa, Deus te ama. Independentemente do que esteja acontecendo na sua vida, independentemente do que aconteça, das tempestades, da luta, enfim, o Senhor, Ele te ama e tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Vejam só isso aqui, gente, olha só, por exemplo, aqui no capítulo 20, no livro de 2 Reis, que diz assim, olha, naqueles dias adoeceu Ezequias. E a palavra vai dizer que adoeceu mortalmente. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele a lhe dizer, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Vejam, Ezequias já estava o quê? Ezequias já estava doente. Agora parece que é para piorar a situação, né? O profeta Isaías, claro, a ordem de Deus, vai até a casa dele, o homem já está doente, ele já está doente, ele não tem filho, e agora vem o profeta e diz para ele assim, põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer. Parece que é uma notícia para piorar, né? Mas não. É para melhorar. Às vezes, nós estamos sossegadinhos, quietinhos em casa. Às vezes você está no seu trabalho. Às vezes você está na igreja, recebe uma mensagem para ler depois, porque ninguém atende celular na hora do culto. Às vezes você está no banheiro, você está dentro do ônibus, você está tão tranquilo.
de repente vem uma notícia ruim que parece que é para piorar a situação. Mas não é para piorar. É para melhorar. Repita comigo assim: não é para piorar. É para melhorar. É que às vezes nós, nos nossos pessimismos, nas nossas incredulidades, a gente julga dizendo: meu Deus, eu estou orando, e parece que quanto mais eu oro, as coisas pioram. A gente julga assim, a gente fala assim. Mas, à luz da Bíblia, à luz desta palavra aqui, nós observamos e percebemos que, depois que Ezequias recebeu esta notícia, que aparentemente era para piorar, porque afinal de contas, o profeta vai dizer que é para ele colocar em ordem a casa dele, porque ele vai morrer. Ao contrário daquilo que de repente passou pela cabeça dele: meu Deus, eu não tenho filho, eu estou doente, os inimigos tentando me destruir, e agora, para piorar a situação, vem o profeta aqui dizendo que eu vou morrer. Mas antes dele dizer que eu vou morrer, ele disse uma coisa. Antes dele dizer que eu vou morrer, ele disse uma coisa. E o que ele disse? Coloca em ordem a sua casa. A palavra do Senhor vai dizer o quê? Eu nem vou ler o texto. É um tanto quanto extenso. A palavra do Senhor vai dizer o quê? Que Ezequias fez o quê, igreja? Imediatamente, o que ele fez? Ele colocou o rosto na parede. E a palavra do Senhor vai dizer que ele orou. Ele orou. Eu vou ler. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor! Diga comigo assim: ah, Senhor! Lamento. Suplico-te lembrar. É que essa tradução está um pouco diferente da tua. De que andei diante de ti em verdade, com um coração perfeito. E fiz o que é reto aos teus olhos. E a palavra do Senhor vai dizer que ele chorou muitíssimo. Ele fez o quê? Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do pátio, veio a palavra do Senhor dizendo: volta. Volta. Veja que a notícia ruim é o que nós julgamos. Durou pouco. Vai durar pouco isso. Vai durar pouco, porque a palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria do Senhor vem ao amanhecer. Durou pouco, porque o profeta Isaías nem tinha chegado em casa ainda, quando a palavra do Senhor voltou para ele, dizendo: volta lá, Isaías, e diz para Ezequias que eu ouvi a sua oração, que eu vi as tuas lágrimas, e por isto acrescentarei a ele mais 15 anos de vida. Aleluia.
Acrescentarei para ele mais 15 anos de vida e darei a ele vitória sobre os inimigos. Ele volta. E quando ele volta, Ezequias ainda está com o rosto aonde? Chorando e orando. Era esta a casa que Deus queria que ele colocasse em ordem. O Senhor está convidando a igreja aqui hoje, nesta manhã de quarta-feira, o dia todo hoje, para colocar a casa em ordem. Para colocar, porque nós vemos aqui algumas atitudes, não vou mencionar todos, vamos deixar para outro dia, porque hoje, quarta-feira, é mais oração. Ele colocou várias áreas da sua vida aqui em ordem, gente. E a primeira área que ele colocou em ordem na vida dele foi a sua comunhão com Deus. Depois ele colocou em ordem a sua comunhão com a esposa, com a família. Depois ele colocou em ordem a sua casa, com seus filhos, as suas filhas, sua família. Não é apenas uma área que Deus quer que nós coloquemos em ordem, mas todas as áreas. A palavra do Senhor vai dizer: aquele que não cuida dos seus é pior do que o descrente. Ou seja, eu tenho a minha vida espiritual em ordem, mas o meu cuidado com a família não corresponde com aquilo que eu julgo ser diante de Deus. Não condiz com a palavra de Deus. A minha vida espiritual está em ordem, mas eu maltrato. Ai, Jesus. A minha vida espiritual está em ordem, mas eu não respeito o meu marido. A minha vida espiritual está em ordem, mas não respeito a minha esposa. A minha vida espiritual está em ordem, mas eu não respeito o filho. Mas o filho não respeita o pai. A minha casa está em ordem, mas não há um consenso. Não há compartilhamento dentro do relacionamento familiar, do cônjuge, família, filhos, casa, lar. É um desrespeitando o outro, é um xingando o outro, é um maltratando o outro, é um não dando carinho para o outro. Aí eu chego na igreja: Senhor, Deus maravilhoso. Aí eu chego em casa, a minha casa está uma total desordem. O Senhor está mandando lhe dizer aqui hoje: coloca a tua casa em ordem hoje, em nome de Jesus. Diga para alguém do lado, dizendo: coloca a sua casa em ordem. A minha vida espiritual está boa, o meu relacionamento da minha família está boa, mas a minha vida financeira está um marasmo. Por quê? Porque eu não sou dizimista, não sou ofertante. Dívidas que eu não consigo liquidá-las. Uma vida que é um marasmo que só. Preciso colocar em ordem a minha vida financeira. E quando eu coloco a minha vida financeira em ordem, começa pelo dízimo. Alguém tem uma nota de um dinheiro aí? Qualquer dinheiro aí. Vamos ver se eles têm dinheiro, gente. Qualquer nota. Pode ser R$1, 20, 10. Ô, pastora Sônia, saca aquela de 200 que eu sei que a senhora tem aí. Isso. Vamos lá, qualquer nota. Aí, tem vintão. Vou te ensinar uma coisa aqui. É para colocar a casa em ordem? Sim ou não? Então, a vida espiritual em ordem, mas o convívio na família está uma desordem só. Então a Bíblia diz que você é pior do que o descrente. Enfim. Financeiro, está uma desordem. Por quê? Está vendo essa nota aqui? Ó? É de quanto?
Imagine os senhores em quantas mãos passou essa nota aqui. Em quantas mãos você acha que passou essa nota? Será que essa nota passou na mão de um ladrão? Passou ou não passou? Possivelmente de um assassino? Passou ou não? Deve ter passado. De um traficante? Sim ou não? Possivelmente alguém enrolou, como eu fazia muito isso aqui. Ó. Fazia isso aqui, ó. Minha esposa é testemunha disso. Eu chamava isso aqui de canudo. Canudo. Qualquer nota eu usava para cheirar cocaína. Será que alguém deve ter cheirado cocaína com essa nota? Possivelmente. Se porventura você vê uma nota cujo tem um pouquinho de vermelhinho aqui nas bordinhas aqui, ó, é porque alguém cheirou cocaína nela. Aquelas notas manchadinhas aqui na beiradinha aqui, ó, é porque alguém cheirou cocaína. Será que essa nota passou por prostíbulos? Sim ou não? Pois é. Qual é a única maneira de nós consagrarmos a nossa vida financeira, meus amados? Quando você apanha, o valor, seja ele qual for, e você apresenta a Deus o seu dízimo, você está dizendo: Senhor, consagra tudo o que passa pelas minhas mãos. Portanto, tudo que passar pelas tuas mãos, por onde passou essa nota, não vai atingir você. Você pode dar glória a Deus e aplaudir a Jesus, igreja? O vício não vai entrar na sua casa, a prostituição não vai entrar na tua casa, a criminalidade não vai entrar na tua casa, a maldição não vai entrar na tua vida financeira. Põe em ordem a tua casa. Você acha que essa nota não deve ter passado por um empresário falido, quebrado? Isso não vai entrar na tua empresa. Isso não vai entrar na tua vida financeira. Por quê? Porque você consagra primeiro no dízimo e nas ofertas. Está botando em ordem a sua casa. E é por isso que a vida do dizimista, do ofertante, ela é abençoada. Rende, prospera. Obrigado, viu, pastora? Olha lá para ela. Obrigado, viu? Deus abençoe a senhora. É por isso que o Senhor disse para Ezequias: coloque em ordem a sua. Gente, quando você coloca em ordem a tua casa, você coloca em ordem só a sala? Você coloca em ordem só a cozinha? Só lava o banheiro e pronto? É tudo ou não? É sala, cozinha, banheiro, quarto, quintal, varanda, corredor, é tudo. Você olha para a sua casa e diz assim: coloquei a casa. Coloca a tua casa em ordem, Ezequias, porque você vai morrer. Aquilo que era para piorar, acabou melhorando. Porque quando essas notícias vêm, quando essas intempéries vêm na nossa vida, a gente começa a se virar em oração e buscar solução para mudar o quadro pela qual estamos vivendo. Diga glória a Deus. Depois que ele colocou tudo em ordem, o profeta Isaías vai dizer: Ezequias, pode parar de orar. Porque o Senhor ouviu a tua oração, viu as tuas lágrimas. Ele vai acrescentar para você mais 15 anos de vida. Ele vai acrescentar para você mais 15 anos de vida. E vai dar vitória aos teus inimigos.
Imagina Ezequias se levantando da oração. E ele vai dizer quantos anos? Mais 15 anos. Opa, 15 anos. Dá tempo de ter um filho. Não estou querendo, não quero nem saber o que esse filho fez depois. Mas a verdade é que ele teve um filho. O filho veio. Se fez bobagem ou não, isso é problema dele. Mas o filho veio. Diga glória a Deus. Olha para o irmão e diga para ele assim: a promessa vai chegar. Diga assim: é só colocar a casa em ordem e a promessa chega. Ezequias, às vezes a gente prega muito sobre Josué. Quando Josué orou, o sol parou, lembra? Por 24 horas o sol ficou parado. Mas há um outro profeta também que orou e o sol, ele não parou. Perguntei o que aconteceu. Ele andou para trás. Ezequias vai dizer: mas como pode isso? Então Isaías vai dizer: eu vou orar e Deus vai te dar um sinal, Ezequias. Se você precisa de um sinal, então Deus te dá um sinal também. Mas não acostuma com esse negócio de sinal não, hein? Ele vai orar. Acho que está no versículo de número 10. Acompanha comigo. Acompanha comigo aqui, ó. Tem crente aqui, gente? Não, crente em Jesus de verdade. Tem ou não? Não, porque isso aqui é só para... Não adianta. Incrédulo, cético, pessoa... Nem... Isso aqui é só para quem crê mesmo. Versículo de número 10. Está escrito assim, ó. Então disse Ezequias: é fácil que a sombra avance 10 graus. Avance. Aí diz assim: não seja assim, mas volte sombra 10 graus. É aproximadamente 40 minutos. 40 minutos ao invés do sol ir para frente, o sol veio para onde? É só o poder de Deus que é para fazer isso, gente. Ainda que o sol faça, ainda que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, faça o sol retroceder, mas o teu milagre vai chegar. Ele chega em nome do Senhor Jesus. Isso significa o quê? Que o Senhor, Ele faz retroceder algumas coisas na minha e na tua vida, para Ele cumprir a promessa e o milagre que Ele te prometeu. Está escrito. Então, disse Ezequias: é fácil que a sombra avance 10 graus. Não seja assim, mas volte, diga comigo, volte a sombra 10 graus. Lembra aquele relógio que eles tinham assim, aquele triângulo, assim, aquela ponta assim, que apontava a sombra, o relógio do sol? Quem lembra? Já viu na escola, você viu isso aí, relógio do sol. Ou seja, aquela sombra só avançava. Mas pela primeira vez na história, tem crente aqui, não tem? Pela primeira vez na história, o profeta orou e a sombra retrocedeu. Isso é poder de Deus. Deus tem poder de fazer você avançar, e Ele também tem poder de fazer você retroceder. Cuidado, não brinca com as coisas de Deus não. Deus tem poder de fazer avançar e Deus tem poder de fazer retroceder. Diz mais. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra. E fez voltar a sombra 10 graus, que tinha avançado no relógio do sol de Acaz. Ezequias
quando viu aquilo, ele falou: meu Deus. Quando ele viu a sombra retrocedendo, o sol retrocedendo, não houve dúvidas no seu coração de que o Senhor é cumpridor de suas promessas. Diga glória a Deus. Eu imagino, há uma outra vertente para isso. Há uma outra vertente para isso, que quando o profeta orou, era para o Ezequias entender o seguinte: que se ele não mantesse a sua casa em ordem, a sua vida iria o quê? A sua vida iria retroceder. Mas aquele que coloca a casa em ordem, mantém a casa em ordem, a vida avança. Deus te chamou para avançar, para prosseguir. Diga glórias ao Senhor. Quem recebe esta palavra, dá um grito de glória e aplauda ao Senhor Jesus bem forte nesta manhã. Quem é que está aqui que precisa colocar a casa em ordem? Levanta a mão.